Antes de qualquer oração, existe uma verdade que precisa se assentar no coração. Deus não abandona aquilo que Ele mesmo iniciou. Muitas vezes, olhamos para nossas falhas, recaídas e lutas internas e concluímos em silêncio que algo deu errado. Mas o Senhor nos chama a olhar por outro ângulo, não para o que ainda falta, mas para quem está conduzindo o processo. Quando Deus começou a obra em você, Ele sabia exatamente quem você era, o ambiente em que viveria, as tentações que enfrentaria e as fraquezas que precisariam ser tratadas. A salvação não foi um evento isolado no passado. Ela é uma obra viva, ativa e contínua. Fomos perdoados, feitos novos e recebemos o Espírito Santo. Mas ainda caminhamos em um mundo que pressiona a carne, desafia a fé e testa nossas escolhas. Isso não significa que a salvação seja fraca. Significa que ela está operando. Deus não apenas nos livra da culpa do pecado, Ele também nos liberta dia após dia do domínio do pecado. O crescimento espiritual não acontece de uma vez. Ele acontece em passos, em decisões diárias, em rendições repetidas. Por isso a vida cristã é descrita como uma caminhada, uma corrida, um processo de amadurecimento. Hoje, Senhor, escolhemos descansar nesta promessa. Aquilo que Tu começaste, Tu mesmo concluirás. Não confiamos em nossa constância perfeita, mas na Tua fidelidade imutável. Queremos viver com reverência, entendendo que nossa fé não é um passatempo, mas a própria vida sendo transformada pela Tua graça. Pai amado, ajuda-nos a compreender que a salvação não é apenas algo que aconteceu no passado, mas algo que continua acontecendo dentro de nós. Muitas vezes, pensamos que por termos crido um dia, tudo deveria estar resolvido. Mas o Senhor nos ensina que a obra que começou no Espírito precisa agora alcançar a mente, os hábitos e as escolhas do dia a dia. Ainda sentimos emoções confusas, ainda enfrentamos tentações, ainda reagimos, em alguns momentos, de formas que não refletem plenamente o caráter de Cristo. Isso não é sinal de fracasso espiritual, mas sinal de que estamos em processo de transformação. O Senhor está nos ensinando a viver de acordo com aquilo que já recebemos pela graça. Trabalhar a salvação não significa tentar conquistar o que já foi dado. Significa permitir que a nova vida que o Senhor colocou em nós se manifeste de forma concreta. É deixar que a fé influencie a forma como falamos, pensamos, escolhemos e reagimos. É permitir que o interior renovado comece a governar o exterior. Pai, livra-nos de tratar a fé como algo superficial ou automático. Queremos caminhar com temor santo, não com medo, mas com profundo respeito. Sabemos que nossa alma importa, que nossa eternidade importa e que nosso relacionamento contigo é precioso demais para ser vivido de qualquer maneira. Ensina-nos a não enxergar o novo nascimento como uma linha de chegada, mas como o ponto de partida de uma vida transformada. Queremos crescer, amadurecer e cooperar com aquilo que o Senhor já está fazendo dentro de nós. Pai amado, aprendemos que o Senhor é fiel para completar a obra que começou, mas também nos ensinas que somos chamados a cooperar com esse processo. Não somos espectadores passivos da transformação. Somos participantes conscientes daquilo que o Teu Espírito está realizando em nós. A graça nos alcança gratuitamente, mas a maturidade se constrói na resposta diária. Trabalhar a salvação é permitir que ela se torne visível. É escolher obedecer quando a consciência é tocada. É dizer sim à correção antes que o coração endureça. É não negociar com aquilo que enfraquece a fé. O Senhor nos convida a viver com seriedade espiritual, entendendo que cada escolha molda o caminho que estamos trilhando. Pai, livra-nos de uma fé descuidada. Não queremos brincar com o que é santo, nem tratar como comum aquilo que custou o sangue de Jesus.
Dá-nos um coração atento, sensível à tua voz e disposto a responder rapidamente. Que não atrasemos a obediência, porque o atraso rouba a sensibilidade e enfraquece o discernimento. Ensina-nos a viver com temor santo, não um temor que paralisa, mas um respeito profundo que nos aproxima de ti. Queremos uma fé viva, praticada no cotidiano, refletida nas pequenas decisões e sustentada pela dependência diária do teu Espírito. Pai amado, o Senhor nos ensina que a transformação verdadeira não nasce do esforço isolado, mas da permanência. Muitas vezes, tentamos mudar apenas pela força de vontade, prometendo fazer melhor, ser mais firmes ou resistir mais. Mas, sem permanecer em Cristo, todo o esforço se torna pesado e, cedo ou tarde, esgota a alma. Jesus nos chama a permanecer. Permanecer quando é fácil e também quando é difícil. Permanecer quando sentimos fervor e quando o coração parece seco. A vida espiritual não é sustentada por momentos intensos, mas por uma relação contínua. Quando permanecemos em Cristo, a vida dele flui em nós e o fruto surge naturalmente. Pai, ensina-nos a não tratar a oração como obrigação religiosa, mas como encontro vivo. Que a tua palavra não seja apenas informação, mas alimento diário. Que a obediência não seja vista como prisão, mas como liberdade que protege o coração. Queremos aprender a viver conectados à fonte, porque longe de ti nada podemos fazer. À medida que permanecemos, algo muda dentro de nós. Desejos antigos começam a perder força. Aquilo que antes parecia normal passa a incomodar. O Espírito Santo vai ajustando nossa consciência, refinando nossos afetos e nos moldando à imagem de Cristo. Esse processo é gradual, mas é seguro, porque o Senhor é fiel. Pai, guarda-nos de buscar frutos sem raiz. Queremos uma fé profunda, enraizada em comunhão diária. Ajuda-nos a permanecer, mesmo quando não vemos resultados imediatos, confiando que o fruto virá no tempo certo. Pai amado, à medida que permanecemos em Ti, algo profundo começa a acontecer dentro de nós. Não é uma mudança forçada, nem um esforço artificial para parecer mais espiritual. É uma transformação silenciosa, conduzida pelo Teu Espírito, que começa a realinhar nossos desejos. Aquilo que antes nos atraía perde força, e aquilo que antes ignorávamos passa a ganhar valor. Esse processo nem sempre é confortável. Às vezes, sentimos um incômodo interior, uma inquietação santa que nos mostra que certas atitudes, palavras ou hábitos já não combinam com a nova vida que recebemos. Isso não é condenação, é cuidado. É o Espírito Santo nos ensinando a discernir o que edifica e o que enfraquece a alma. Pai, ajuda-nos a não resistir a esse ajuste interior. Muitas vezes, queremos os benefícios da transformação sem passar pelo processo. Queremos paz sem renúncia, liberdade sem obediência, mudança sem confronto. Mas o Senhor nos chama a permitir que a luz revele o que precisa ser deixado para trás. O que antes parecia normal começa a pesar, porque o coração está sendo educado pela verdade. Ensina-nos a confiar nesse trabalho silencioso. Que não voltemos a desejar aquilo que o Senhor está removendo de nós. Dá-nos graça para soltar o que não te agrada e coragem para abraçar o que produz vida. Queremos amar o que é puro, buscar o que é santo e desejar aquilo que glorifica o teu nome. Pai amado, enquanto o Senhor nos transforma por dentro, também nos chama a vigiar aquilo que permitimos entrar. O coração renovado precisa ser guardado. Pensamentos, imagens, conversas e escolhas diárias moldam o interior mais do que percebemos. Por isso, a santidade não é isolamento do mundo, mas discernimento para viver nele sem ser dominado por ele. Ensina-nos a reconhecer os sinais ainda pequenos. Dá-nos sabedoria para nos afastar cedo do que pode crescer e nos ferir depois.
Que não tratemos o pecado como algo inofensivo, nem façamos acordos com o que enfraquece a consciência. Queremos aprender a dizer não com coragem e sim com convicção, mesmo quando a carne resiste. Pai, ajuda-nos a não viver de aparência. Não queremos uma fé que funciona apenas em público, mas uma vida íntegra também no secreto. Que nossos olhos sejam guardados, nossos pensamentos sejam alinhados e nossas reações reflitam o caráter de Cristo. Quando a tentação vier, lembra-nos de que existe um caminho de escape. Quando a pressão aumentar, sustenta-nos com a tua graça. Reveste-nos da tua verdade. Que caminhemos cobertos, fortalecidos e atentos. Não confiamos em nossa força, mas na tua fidelidade, que nos guarda enquanto escolhemos permanecer próximos de ti. Queremos viver uma santidade que nasce do amor, não do medo, da comunhão, não da obrigação. Pai amado, chegamos a este momento lembrando que a nossa confiança não está em nós mesmos, mas em ti. Não é a nossa constância perfeita que sustenta a caminhada, é a tua fidelidade. Mesmo quando tropeçamos, mesmo quando nos sentimos fracos ou confusos, o Senhor permanece trabalhando silenciosamente em nosso interior. Obrigado porque tu não iniciaste esta obra para abandoná-la no meio do caminho. Tu nos chamas, nos corriges, nos sustentas e nos conduzes até o fim. A cada dia, o Senhor nos convida a recomeçar, a nos render novamente e a confiar que a transformação continua acontecendo, ainda que não vejamos tudo com clareza agora. Hoje, entregamos mais uma vez nossa vida em tuas mãos. Entregamos nossos pensamentos, escolhas, desejos e planos. Queremos viver debaixo do teu cuidado, cooperando com o teu agir e permanecendo sensíveis à tua voz. Que não sejamos guiados por emoções instáveis, mas pela certeza de que o Senhor está formando Cristo em nós. Pai, guarda-nos até o fim. Fortalece-nos quando estivermos cansados, corrige-nos quando nos desviarmos e renova-nos quando a esperança parecer pequena. Confiamos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, até o dia de Jesus Cristo. Encerramos esta oração com descanso no coração e fé viva. Sabemos que nossa história ainda está sendo escrita pelas tuas mãos. Se esta oração fortaleceu sua confiança em Deus, escreva nos comentários, glória a Deus, e declare sua fé no Senhor que completa a obra.